O Ministério Público apresentou ontem um balanço da operação contra abusos no comércio de combustíveis de Ribeirão. Dos 160 postos em atividade, 30 já foram alvos de ações civis. A promotoria quer propor um acordo com os estabelecimentos para tabelar o lucro das empresas. Pela primeira vez em 2016, o Ministério Público falou a respeito do suposto cartel envolvendo os postos de combustíveis na cidade. Ressaltou que após o início das investigações, Procon, Polícia Civil e Receita Federal abraçaram a causa e passaram a analisar os números apresentados. Agora, o cerco aos poucos se fecha. O processo está apenas no início. Agora, os réus serão citados, apresentarão a sua defesa. O Ministério Público apontou dados, ressaltou números e mostrou que entre novembro e dezembro de 2015, o percentual de lucro com a gasolina em Ribeirão foi de 23,9%, quase o dobro que em muitas cidades. Já o etanol representou lucro aos empresários locais de 27,2%. Dessa vez, foi o dobro do lucro médio de muitos municípios pesquisados. Ribeirão Preto vem apresentando os maiores preços de gasolina comum e etanol do estado de São Paulo e os maiores percentuais de lucro. Quando eu digo maiores, são maiores mesmo. Em Ribeirão Preto, são 160 postos em atividade. 30 ações civis públicas já foram abertas. A intenção é limitar o lucro bruto e condenar os estabelecimentos por danos morais no valor de R$300 mil. E para evitar uma ação civil pública, o Ministério Público propõe aos empresários que assinem um TAC. A intenção é que os donos de postos de Ribeirão Preto ajustem seus lucros com a média do mercado. Aqueles que querem trabalhar com probidade, com lisura, dentro das margens de lucro do mercado, procure o Ministério Público. Procure o Ministério Público, nós estamos aqui com as portas abertas para recebê-los e fazer a proposta de um termo de ajustamento de conduta. O Procon também falou com a imprensa e mostrou os números. A conclusão foi a de que boa parte dos empresários trabalha com valores parecidos, aumentando ainda mais os indícios de cartel. Traduzindo em números aqui, os 166 postos com pouquíssimos que não acompanham isso, mantém um alinhamento quase flagrante isso, viu? O Ministério Público também garantiu que espera a boa vontade dos empresários, pois caso contrário, as ações estão apenas começando. Davi Florim para o Jornal da Clube. Nenhum representante do Sincopetro foi encontrado para comentar o assunto. Já a Associação de Postos informou que não tem conhecimento das declarações realizadas na entrevista coletiva e, por isso, não pode opinar a respeito. No caso da negativa das liminares, a associação disse que vê a decisão com atenção e respeito à justiça, que está sendo isenta, não julgando antes da contraprova ou do acusador de fato provar o que está dizendo. Feito após tanta discussão, será que essa recomendação aí do Ministério Público pode começar a surtir efeito? Não só pode, como parece que já está. O Ministério Público é o fiscal da lei e ele está fazendo a sua parte. O que nós vemos claramente é que há um postulado de administração. Coincidência repetida é tendência. É este que é o postulado. E a tendência foi o cartel ser configurado numa tendência constante, num K nessa equação, e a verdade é que parece que ele começa a ser abalado. A ação do Ministério Público é fundamental para que isso ocorra, junto com a vigilância constante do consumidor. Cartel é uma paulada na concorrência. Anthony Giddens dizia o seguinte, o grande pensador inglês da social-democracia: é preciso defender as empresas da concorrência, mas é preciso também defender a concorrência das empresas. Se não houver defesa nesses dois casos, a vítima já salta aos olhos e coloca a sua cara para ser vista. A vítima é o consumidor. E é ele que deve ser o primeiro interessado em estimular a concorrência, inoculando a incerteza do seu comparecimento como consumidor naquele estabelecimento comercial. Quando o consumidor assume o seu verdadeiro direito, ele pode, em conjunto, alimentar o crescimento de uma empresa ou fechá-la. Fechá-la na medida em que ele deixa
de participar como consumidor na coluna daqueles que podem engordar o seu lucro, que nem sempre é legítimo. O lucro é legítimo na economia de mercado, mas obtido através de uma concorrência que se restabeleça nos itens que foram propostos por Anthony Giddens. A verdade que nós temos que dizer nesse ponto é que só em política, com a política, não se consegue resolver uma realidade como essa. Por quê? Porque é uma área do conhecimento humano em que as ideias se cruzam com os interesses. E quando há cruzamento de ideias com interesse, normalmente o interesse prevalece. As duas alavancas que movem o homem, dizia Napoleão Bonaparte, são o medo e o interesse. Ambos aceleram e freiam em proporções diferentes. Aquele que pratica o ilícito tem que ter medo e o consumidor tem que desenvolver o seu interesse e fazê-lo presente para que ele possa presidir as decisões de quem compra e de quem vende. É isso.